Este vídeo vai ser sobre a diferença desses pinos aqui que segura a bronzina no motor. E o que eu quero dizer com isso? Porque esse pino aqui, ele é o pino original. Só que, talvez no vídeo não apareça muito direito aí, mas ele já tem uma folga. Então às vezes a gente vê aí na internet, às vezes o pessoal postando foto, ou até mesmo vídeo, dessa bronzina aqui rodando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E isso se dá por causa de quê? Porque esse pino aqui, ele tá folgado aqui dentro. Olha lá, ele tem um espaço ali a ser preenchido. Então a gente troca esse pino original por esse aqui que eu estou fazendo ainda. E aí o que acontece? Você tem um melhor preenchimento da área da bronzina. Assim. Então esse arrasto da bronzina que ela vai fazer quando você acelera e diminui a velocidade, aí, o freio motor, enfim. O que acontece? Então você tem um menor trabalho da bronzina aqui, porque o pino está ajustado. Então a gente vai fazer em todos os outros do motor. E aí é isso. Por quê? Porque você acaba tendo uma diferença. Uma diferença meio que mínima até. Mas é o que dá toda a diferença lá no veículo lá com o motor montado. E isso reflete em durabilidade, porque você vai ter uma bronzina que trabalha menos. Então a gente vai usar esse pino e a gente não vai usar o pino original. Aqui a gente tem um bloco já mandrilhado. Então aqui o bloco já está mandrilhado, então a gente não vê aqui nenhuma marca. Mas neste bloco aqui a gente vê essas marcas. Ó. E por que isso aqui? Porque a bronzina trabalha para cá e para lá. E quando você tem esse pino aqui muito, vamos dizer assim, muito estreito, ele deixa essa bronzina começar a trabalhar. E ela vai trabalhando e vai afundando o bloco. Então quando a gente coloca um pino aqui sobre medida já ajustado, a gente quer fazer o quê? A gente espera que a gente tenha um atrito menor aqui. Por isso que esse bloco aqui em questão, ele está todo marcado. E aí, o pino que está aqui é o original. Só que ele é um pino que ele fica, vamos dizer assim, trabalhando frouxo na bronzina. Então tem sempre aquele joguinho. Então aí você liga o motor, a bronzina corre para lá. Você desliga, ela vai para outra posição e fica nisso e vai lixando. Então o que a gente quer com isso? A gente quer uma maior durabilidade do motor. Então por isso que a gente está fazendo pino sob medida. Então, por quê? Esse pino aqui mesmo é um exemplo. Ó, ele já trabalha frouxo aqui. Ó, ele chega até a se mexer aí. E ele é fino, se comparado com a bronzina. Ele é fino, então, ou seja, você acaba tendo a bronzina trabalhando aqui dentro. Então o pino também trabalha. Então não é interessante. Então, no meu modo de ver. Só que daí o que acontece? Tem retífica que ela não faz o ajuste desses pinos aqui. Pelo menos a que eu trabalho não faz. Então aí a gente tem que fazer manual. E fazendo todas as medidas aí. Então isso aqui dá um trabalho extra, né? Então é um pino que a gente vai ver, ó, ele já está folgado aqui e ele vai estar folgado na bronzina. Depois a gente vê se a gente compara com a bronzina. Como eu já comparei a desse aqui do mancal traseiro aqui, do mais próximo do volante. Então esse aqui a gente já viu que também já tem uma folga. Então a gente vai ajustando esses pinos para quê? Para a gente ter aí vamos dizer assim, um motor mais firme. Então, melhor fazer isso agora que o motor vai ser montado, porque aí depois complica um pouco. Com a ajuda do ímã, eu não sei se vai aparecer, ó, mas tem ali já uma marca de desgaste no pino. Por quê? Porque a bronzina já estava gastando aí, ó. Ela já foi fazendo uma
uma valeta no pino. Então aí por que disso? Porque a bronzina trabalha frouxa. Então aí a gente tenta amenizar isso, fazendo um pino sobre medida. Então a gente começa a montar o motor pelo pino, ajustando esses pinos, a altura e tudo mais aí em relação à bronzina. Para daí a gente prosseguir com a montagem efetiva do motor. Por quê? Porque senão, se isso aqui tiver alto, vai travar o motor. Se estiver muito baixo, dependendo da situação, até não acontece muita coisa. Mas como ele está um pouco mais fino, aí ele já não ajusta direito. Então ele já começa a dar uma folga. E você já monta o motor com folga. Então a gente começa fazendo esses ajustes aqui. Então aqui eu já tenho a primeira bronzina, ela já ajustada com o novo pino. Então você evita de ter uma bronzina girando aqui. Porque quando você tem um pino aí frouxo, vamos dizer assim, a bronzina trabalha assim, ó. Ela vai ter sempre um joguinho. Então agora, com esse ajuste aqui, a gente tem uma bronzina que ela não trabalha. Num futuro pode ser que ela dê uma folga? Pode ser sim. Mas eu acredito que vai demorar um pouco mais do que você já montar com um pino frouxo. Então dá um pouco de trabalho você ficar cortando, ajustando, mas pelo menos você tem um serviço um pouco melhor no resultado final. Então tá aí o pino, visivelmente o pino um pouquinho mais grosso, e o ajuste da bronzina não é tão... aí ó, ela entra tranquilamente, ó. Ela não é uma coisa que vai ficar tão, vamos dizer assim, com muita resistência para entrar, tá? Tem uma folguinha aí, ó. Ela entra de boa, então sem grandes problemas aí para você fazer o encaixe depois aí da bronzina. Aqui eu já tenho os pinos feitos. Pode ver que ele não tem folga. Estão todos fixos. Às vezes você pode perguntar assim, mas por que ele não diz aí a altura dos pinos e tal? Não tem como fazer isso. Por quê? Porque você tem que medir a profundidade da bronzina para você poder deixar essa altura aqui. E aí essa outra, a folga aqui do bloco, você tem que ver se você vai precisar abrir com uma broca para ajustar ou se você vai simplesmente colocar o pino aqui e vai dar certo. Então aí é só na hora para você ver, porque às vezes acontece de aqui tá muito grande, então aí não vai dar certo. Então por isso que eu não vou passar aí a altura. Eu sei te dizer que a altura você tem que se basear, ela tem que ficar um pouco menos do que está na bronzina. Por quê? Para você ter uma folga aí, para a hora que o motor dilatar, e você tem que imaginar tudo isso daí. Igual aqui, por exemplo, essa aqui está ajustada, ó. Ela não ficou passando aqui e nem aqui. Então significa que o quê? Significa que ela tá bem ajustada. Aí, ó. Então, ou seja, a hora que eu fechar a carcaça, eu vou ter certeza que ela deu certo. Mesma coisa aqui, ó. Ela tá aqui, não ficou com rebarba e ela não ficou trabalhando, ó. Então eu aperto aqui e ela não corre. Então se você tiver uma folga no pino, a hora que você faz isso aqui, ela vai trabalhar. Então aqui eu tenho ela um pouco mais fixa, tá? Então não adianta eu passar valores aí e tal, porque não adianta. Não vai de repente aí resolver o seu problema. Aí você toma esse valor como verdade, coloca aí e não vai dar certo. Então aí você tem que medir na hora. Mas para exemplificar,
eu tenho aqui uma altura de 3,2. E aqui eu tenho uma profundidade de 3,7. Então, ou seja, eu tenho folga. Então aí você vem aqui para montar a bronzina, não tem segredo. É só encaixar ela aqui. Então eu tenho a bronzina fixada, eu não tenho um rebarba aqui e nem aqui. Então eu já tenho aqui a minha bronzina ajustada, o pino. Então eu também não tenho folgas aqui, eu posso apertar aqui, que eu não tenho folga, ela não trabalha. Então isso me garante que eu vou ter um motor, vamos dizer assim, um pouco mais firme, um pouco mais fixo aí as bronzinas. Então a que mais sofre é essa daqui. Então aí tem que ter um pouco mais de atenção nessa daqui, que essa aqui é a que mais sofre com trabalhando para lá e para cá. Então tentar se prevenir de problemas. Então é isso aí, se de repente você vai montar o seu motor em casa, tá aí uma dica, que é esses pinos. Ajuste eles primeiro para você ter sucesso aí na montagem.